Olá, queridos amigos e irmãos, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui para gravar mais um subsídio das nossas lições bíblicas dominicais. Estamos nesta lição, a lição de número 8, com data do dia 24 de fevereiro de 2019, com o seguinte título: Nossa luta não é contra carne e sangue. O texto áureo está situado na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10 e o versículo de número 4, que nos diz: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Verdade prática: por trás das aparências há uma batalha espiritual invisível contra a igreja. A nossa leitura bíblica em classe, ela está situada na carta aos irmãos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 12. Nós não vamos fazer menção, por mais que seja pequeno, para ganharmos tempo, para que o vídeo fique um pouco mais reduzido e assim você pode estar fazendo a leitura aí na tua casa, certo? Vamos à nossa introdução. O tema da presente lição trata dos poderes ocultos das trevas e de como se proteger delas pela força do poder de Deus. Então, queridos, de um modo geral, essa lição vai falar a respeito do poder das trevas e vai nos dar a receita de como nós podemos nos proteger desse poder das trevas, sabendo nós que o diabo ele já perdeu essa peleja, porém ele continua aí fazendo um grande estrago e tentando cada vez mais deteriorar, cada vez mais inferiorizar, cada vez mais bagunçar com a igreja do Senhor. Mas nós já sabemos que o fim dele não será legal. A inclusão do tema no final da epístola. Queridos, os 3 capítulos iniciais de Efésios são teológicos. Os 3 últimos capítulos são práticos. E aí vai tratar da doutrina cristã, do dever cristão, da fé cristã e da vida cristã. Ou seja, a carta que Paulo enviou aos irmãos em Éfeso, ela foi dividida, ou pode ser dividida, em 2 pontos. O ponto teológico e o ponto da aplicação prática para os irmãos em Éfeso e também para os nossos dias. O primeiro subponto aí deste primeiro tópico: no demais. O apóstolo Paulo parece usar essa expressão para introduzir a conclusão. Isto não é uma anomalia. O que é uma anomalia? Anomalia é algo anormal, é algo que não é acostumado a fazer. Então, o escritor, o comentarista da nossa lição está dizendo que isso não é algo anormal. E ele vai nos dar algumas bases bíblicas de outras vezes que Paulo usou esta expressão. Em 2 Coríntios 13:11, em 1 Tessalonicenses 4:1 e em 2 Tessalonicenses 3:1, que também pode aparecer, dependendo da versão da sua Bíblia, ao invés de no demais, pode aparecer quanto ao mais, tá certo? Não devemos perder de vista que o termo paulino significa literalmente desde agora. Qual a importância desse no demais, irmãos, ou quanto ao mais, irmãos? A importância é que Paulo estava dizendo: queridos irmãos, a partir de agora, tomem cuidado. Quanto ao mais o quê? No demais o quê? O versículo de número 10 nos dá essa resposta. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está dizendo: queridos irmãos, a partir de agora,
Comecem a buscar o fortalecimento. Que fortalecimento é esse? O fortalecimento no Senhor e na força do seu poder. Segundo subtópico, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A parte B do versículo de número 10. Paulo empregou uma voz passiva para fortalecer-vos. Isso mostra que não se trata meramente de esforço humano, mas da completa dependência do Senhor Jesus. Paulo, ele está querendo dizer, queridos irmãos, vocês vão ter que fazer algo sim, vocês vão ter que buscar sim, porém não depende de vocês. Essa luta, vocês não lutam com as armas que vocês possuem. Essa luta, vocês lutam com as armas que o Pai vai te dar. Essa luta é uma luta diferente. Essa luta é uma luta espiritual. E quando ele se refere à força do seu poder, Paulo está aqui usando de uma figura de linguagem chamada de pleonasmo. O que é um pleonasmo, Gabriel? Um pleonasmo é uma figura de linguagem que usa palavras sinônimas, palavras parecidas para referir-se à mesma coisa. Por exemplo, força do seu poder. Por exemplo, choveu uma chuva. E dentre outros exemplos que nós podemos citar aí, que você, professor, pode buscar, pode aprofundar-se para que você, na sua classe, abra a mente dos seus alunos e venha esclarecer de uma forma mais abrangente o que é o pleonasmo. Lembrando que nós fazemos subsídios e o nosso intuito é reduzir sempre o tamanho dos vídeos para que você possa, com a menor quantidade de tempo, absorver os pontos mais importantes da nossa lição. E eu já dei o exemplo de força de poder, chover uma chuva, e existem vários outros exemplos de pleonasmo. Terceiro subtópico, o emprego da figura de linguagem. As figuras linguísticas, queridos, são bastante usadas nas Sagradas Escrituras, certo? Nós vamos ver por várias vezes, em várias ocasiões, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sendo usado vários tipos de figuras de linguagem. Pleonasmo, ironia, vamos ver também aí as parábolas, nós vamos ver vários outros tipos aí de figuras de linguagem. Aqui encontramos, porque não temos de lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade, onde? Nos lugares celestiais. Nós vamos perceber aqui que nesta anáfora a preposição grega pros, ou seja, contra, é usada 5 vezes para reforçar a ideia de que a esfera principal da atuação do príncipe das trevas não é apenas como muitos pensam, a prostituição, o crime, as drogas, mas vai muito além. Vamos lá então, queridos, ao segundo tópico, que nos traz por título a dependência de Deus. Queridos, não pode haver vitória sem ajuda divina. E este é o apelo apostólico. Este é o apelo do apóstolo Paulo. Ele está sempre direcionando as igrejas a quem ele envia as suas epístolas a voltarem-se ao nosso Deus, ao poder, à força, à magnitude do nosso Deus, porque sem o auxílio divino nós não iremos conseguir. O primeiro subtópico, somente pelo poder de Deus. Nenhum ser humano tem condições de sozinho enfrentar os demônios e sair vitorioso. Você pode na tua igreja dizer que pisa na cabeça do diabo, de que dá tapa em cara de demônio, de que pinta e de que borda. Mas saiba de uma coisa, não se brinque com esse tipo de coisa. O inimigo, ele já está derrotado, mas ele é astuto, ele tem poder sim. E nós precisamos estar embasados no poder de Deus, que é superior
ao dele, para que possamos estar sendo vitoriosos. Nós temos sim que ter autoridade, mas temos que saber e ter sabedoria naquilo que a gente diz. Ou seja, somente pelo poder de Deus nós conseguiremos vencer os demônios, as potestades, as concupiscências e tudo aquilo que neste mundo há de ruim. O revestimento da completa armadura de Deus. A metáfora, olha mais uma figura de linguagem. Toda a armadura de Deus significa que devemos usar todos os recursos espirituais que Deus nos dá, tanto de defesa quanto de ataque. Queridos, Paulo está usando uma figura de linguagem daquela época contemporânea. Ali existiam muitos soldados e ele pega aquilo com toda a sabedoria dada por Deus, guiado pelo Espírito, e vai usar aqueles soldados como exemplo para transmitir para os nossos irmãos, dizendo que nós temos que usar de tudo que Deus tem para nos dar. Capacete, couraça, escudo, espada, sapato, nós temos que usar de tudo que Deus tem para nós, para que possamos resistir no dia mal, para que possamos estar firmes. Então diga isso na sua classe, você que é professor, diga isso também, você que é aluno e tem sido edificado por esses subsídios, diga lá que para vencer o diabo só pelo poder de Deus e que o revestimento precisa ser completo, tanto de defesa quanto de ataque. Por que defesa e ataque? Pegue a caneta agora para anotar. Nós vamos observar que no versículo de número 12 da carta para os irmãos Efésios, o apóstolo ele vai dizer que nós precisamos estar revestidos do poder de Deus para resistir às astutas ciladas do diabo, ou seja, para estarmos em posição de defesa dos ataques do inimigo. Mas e a posição de ataque dessa armadura de Deus? O próprio Jesus ele vai nos dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas o que tem a ver um texto com o outro? Vou explicar agora, e você pode usar isso na sua classe, na sua sala de aula também para os seus alunos. Porta não é instrumento de ataque. Então, se as portas do inferno não prevalecerão, isso significa que a igreja estará atacando e essas portas não ficarão de pé. Amém? Então, compartilhe este conhecimento na tua aula, na tua classe, em nome de Jesus. Os métodos do diabo. Presta bastante atenção. A expressão astutas ciladas é metodeia no grego, e cuja ideia é esperteza, artimanha, armadilha, numa linguagem mais popular, malandragem, sagacidade, aquele sujeito esperto. Então, metodeia no grego está se referindo a isso. E o Senhor Jesus dá, pelo seu Espírito Santo, todos os recursos para o crente entender todas as astutas ciladas do diabo. Paulo falou em 2 Coríntios. Então, só através do Espírito, só através de Jesus, só através de Deus, nós vamos conseguir compreender quais são essas astutas, quais são essas artimanhas, essas espertezas, essas armadilhas que o diabo ele tem tramado para tentar derrubar a igreja do Senhor. Vamos então ao terceiro e último tópico. Contra os poderes das trevas. Primeiro subtópico. Carne e sangue. O termo carne tem vários significados na Bíblia. Porém, com esta combinação carne e sangue, ela aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento. Nesse texto, no versículo 12, no texto aos Efésios, em Mateus 16 e 17 e na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Parece indicar um significado físico. Neste caso, esta combinação diz respeito à pessoa, ser humano, que pode ser o outro ou nós mesmos em conflito interno, no sentido de a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro.
Não temos de lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Segundo subtópico, os principados e potestades. Esses principados e potestades, você que é assíduo nas aulas, nós estudamos eles lá, salvo engano, na primeira ou segunda lição. Mas vamos aqui dar uma pincelada, mesmo assim para refrescar a tua memória. Vamos lá. O que são os principados e as potestades? Os principados, archai em grego, cuja ideia é primazia no poder. As potestades, exousiai no grego, denotam liberdade para agir, ou seja, os principados, archai, significam aqueles que têm primazia no poder, ou seja, aqueles que comandam, ou seja, aqueles que são príncipes. Potestade, exousiai, olha que palavra bonita, denota liberdade para agir, ou seja, um comanda e o outro age de conformidade àquilo que lhe apraz. Terceiro subponto, os dominadores deste mundo tenebroso. O termo grego mais usado para príncipe é este que acabei de dizer, archai, que aparece 37 vezes no Novo Testamento e também pode ser traduzido como governador. Ele é usado para se referir a Beelzebul, príncipe dos demônios, para Satanás como príncipe deste mundo e ainda ao príncipe das potestades do ar. Mas aqui o apóstolo Paulo emprega o termo diferente, cosmocrator, senhor do mundo, cosmos, mundo, kratel, dominar. O plural para mostrar que Paulo não está se referindo ao próprio Satanás, mas às hostes dominantes no mundo das trevas. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo ele não está se referindo ao Satanás em pessoa, ao próprio adversário, mas ele está se referindo aos seus asseclas, aos seus trabalhadores, aos demônios que atuam aí nos tempos odiernos e sempre atuaram desde a queda em diante. Os lugares celestiais, quarto subtópico. A expressão lugares celestiais indica que é intrigante essas palavras, ou regiões celestiais. Aparece em Efésios para designar céu, onde o Cristo está sentado à destra de Deus, onde os salvos estão com Cristo e onde os anjos eleitos habitam. Como podem essas hostes infernais estar nas regiões celestiais? Uma explicação convincente é que se trata da esfera espiritual invisível em oposição ao mundo material. Concluindo, com base nas palavras do apóstolo Paulo, ficamos sabendo que existem diferentes classes de espíritos maus que são enumerados aqui como principados, potestade, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade. O universo é um campo de batalha e nisso não precisamos enfrentar apenas o ataque das pessoas, mas também as forças espirituais. Eu concluo dizendo, queridos, que por mais que esteja difícil, por mais que as pessoas estejam tentando contra ti, por mais que também no mundo espiritual a coisa não esteja fácil para você, mas eu deixo o mesmo conselho do apóstolo Paulo no demais, irmãos meus, fortalecei-vos na força do Senhor, na força do seu poder, pois nesta força nós estaremos firmes para vencer toda a astuta cilada do diabo. Você que assistiu até aqui, deixe o seu joinha, se inscreva, compartilhe esta aula e edifique a vida de outras pessoas através deste instrumento que Deus nos concedeu. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Até a próxima.